Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor misericordioso do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, uma saudação com muita amizade, muito afeto e de muita alegria, mesmo se vivemos este momento solene de visita pastoral, de celebração do Crisma, num ambiente mais difícil, que nos condiciona, que faz alterar os horários, que nos embacia até os óculos e às vezes um bocadinho o nosso olhar. Mas vivemos com esperança este momento. Quero saudar-vos em nome do Sr. Arcebispo, do Sr. Dom Jorge, que está presente, está em comunhão connosco nesta hora e se alegra também com esta visita. Saúdo os vossos parcos, o Padre Rui, aqui presente, o Padre Delfim, e hoje também o Frei Nicolás, dá-nos assim o horizonte da missão, aqui nesta celebração, e por isso um obrigado também pela sua presença, pelo seu testemunho. E este agradecimento vai para os vossos parcos, que servem esta comunidade de São Miguel da Apúlia e as comunidades que lhe estão confiadas, com alegria, com zelo. Um agradecimento em nome da nossa Arquidiocese. E ao saudar os parcos, saúdo todos os que trabalham na comunidade, na paróquia, desde aqueles ministérios mais visíveis e mais audíveis, não é? Como o coro, àqueles mais discretos, mas que o Senhor vê, como é, por exemplo, limpar, adornar esta igreja maravilhosa que tendes, esta igreja matriz. Para todos, um grande bem-ajam, porque são como que tecelões, vão tecendo os fiozinhos da comunhão que nos ligam a Cristo e uns aos outros. E é muito importante que cada um se sinta, de facto, responsável pela sua comunidade para ser também, ao mesmo tempo, testemunha da fé ou missionário. Quero também saudar todos os que se empenham na vida pública, política, associativa, nos diversos organismos. Rezamos também por eles nesta Eucaristia. Rezamos por todas as famílias que aqui residem, que daqui partiram, que se calhar vêm também aqui descansar no tempo de verão. Não as esquecemos. E não esquecemos os que nos morreram, que da nossa casa, da nossa família já estão na vida eterna, que foram nossos benfeitores desta igreja, desta paróquia, continuam a fazer parte desta paróquia e continuam a fazer-nos bem, a interceder por nós junto de Deus. Hoje estão em destaque os jovens do Crisma. Estamos mais profundamente unidos a vós. Que este dia, que esta celebração marque a vossa vida. Tendes a sorte de celebrar o Crisma no dia de Cristo Rei. Um rei muito diferente dos reis da terra. Um rei cujo trono, sabemos, é a cruz, cujo território para reinar é o coração de cada um de nós. E nós temos essa capacidade até de lhe fechar o coração. Um reino que não quer possuir, mas dar. Um reino que não quer mandar nem comandar, mas amar e amar-nos até ao fim. Que este dia, que esta celebração, seja um sinal eloquente de que quereis seguir fielmente a Jesus Cristo e para isso abris o coração ao seu Espírito Santo de amor. Peçamos perdão de todas as nossas faltas para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas.
Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus: Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andam tresmalhadas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda tresmalhada, tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida, e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus: hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma.
na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai. É necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo submeteu debaixo dos seus pés. Quando todas as coisas lhe forem submetidas, então também o próprio Filho se há de submeter àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá
aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes. Estive doente e viestes visitar-me. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos? Ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demónio e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, quero também alargar esta saudação a todos os que estão a acompanhar-nos através da Exposente TV, tornando assim a nossa Assembleia sem paredes, mais dilatada, agradecendo também a presença de cada uma através destes meios que hoje nos fazem levar mais longe a palavra do Evangelho, a Boa Nova. O Espírito Santo age, atua no coração de cada um de nós. O Espírito Santo que vai ser concedido solenemente através do sacramento do Crisma, da confirmação, aos que se vão aproximar no momento próprio. É o Espírito do Senhor que faz com que a palavra proclamada se torne palavra viva. Não seja simplesmente uma leitura que se faz ou um livro que se lê, mas seja palavra de fogo. E esta página do Evangelho, tão conhecida, de Mateus 25, as obras de misericórdia corporais, é marcante na vida da Igreja. Muitas instituições de caridade
surgiram no passado, foram até pioneiras no apoio social ao longo da história, a partir desta página. Basta pensarmos nas misericórdias, que tem esta página do Evangelho como matriz da sua ação ainda hoje e constituem a sua identidade. Esta palavra do Senhor é muito clara e há uma chave de interpretação que nos ajuda a compreender. São palavras de São João da Cruz, que até muitos coros cantam, porque estão musicadas com muitas melodias. E essa palavra de São João da Cruz é esta: no entardecer da minha vida, hei de responder pelo amor. Estas perguntas que ouvimos são as perguntas do nosso exame final sobre o que amamos ou o que deixamos de amar. Se calhar os pecados mais graves de hoje, da atualidade, sejam os pecados de omissão. Porque instintivamente, como instinto presente no coração e na vida de cada um, nós tendemos a fechar-nos, a ficarmos no nosso casulo, no nosso mundo, no nosso pequeno grupo, no nosso condomínio fechado. Ainda por cima agora com a pandemia que nos embacia os óculos e se calhar os olhos, e queremos proteger-nos, corremos o risco de ficar insensíveis, de não dar pelo sofrimento, pelas necessidades, pelas dificuldades de quem está perto ou de quem se cruza connosco. Tudo o que fizestes ao meu irmão mais pequeno, mais frágil, mais humilde, foi a mim que o fizeste. Por isso vem participar na alegria do reino. Tudo o que deixaste de fazer ao meu irmão mais frágil, mais desprezado, mais sem voz, mais pequeno, mais só, mais débil, foi a mim que deixaste de fazer. Por isso não tens lugar. O Senhor contou esta parábola não é para nos assustar, é para nos acordar. Porque aqui está, nesta passagem do Evangelho, está a possibilidade de encontrarmos sentido e sabor para a nossa vida, também nos tempos complexos em que vivemos. Também aqui nesta página do Evangelho está a necessidade de uma decisão, de uma opção fundamental e depois de uma decisão em cada momento. Isso é próprio da celebração do Crisma. Quem se aproxima do Crisma, os jovens que vêm ao Crisma, fazem e testemunham uma decisão fundamental. Por Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, pelo seu estilo de vida, pelo amor. E de facto, esta é a grande fronteira que no século XXI separa as pessoas. Ali o Evangelho falava de separar as ovelhas dos cabritos, não é? A grande fronteira que passa entre as pessoas, no nosso tempo, não é tanto se são praticantes ou não são praticantes, se são crentes ou não são crentes, se pertencem àquele partido ou àquele clube de futebol. A grande fronteira que hoje separa em dois grandes grupos as pessoas, mais jovens e mais velhas, é entre aquelas pessoas que vivem só para si próprias, só para os seus interesses, só para a sua família, só para o seu grupo, só para o seu partido, e as pessoas que entendem e acolhem esta palavra e são capazes de servir, são capazes de se cansar, são capazes de se gastar pelos outros, de dar a sua vida pelos outros, a começar pelos de casa. E é preciso tomar essa decisão, porque se levamos a sério a celebração que estamos a fazer, se não a vemos simplesmente como um rito,
ou como um momento de convívio social, se vivemos este momento como sacramento, a partir da fé, exige esta decisão. O Espírito Santo desenrosca-nos de nós próprios, do nosso ego, porque esta é a grande idolatria dos nossos tempos. Quando nós idolatramos o ego, tornamos-nos também escravos do ego. Quando nós idolatramos alguém ou alguma coisa, tornamos-nos também escravos dessa coisa ou desse alguém. E esta decisão vai ser selada, confirmada, crismada, não é? Pelo Santo Crisma. Para que partais daqui, deste dia, desta manhã, com a alegria de servir, de ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo. O ensinamento de Jesus na parábola do juízo final ou do exame final, e certamente que se sabeis as perguntas de um exame, procurais preparar bem essas perguntas. Não é? Se o professor ou a professora vos envia antes as perguntas, então há que prepará-las bem. O Senhor já nos enviou as perguntas do nosso exame final sobre o amor concreto. Não nos vai perguntar se escrevemos muitos livros ou muitas teses sobre o amor. Vai-nos perguntar se pusemos ou não em prática o amor. O ensinamento de Jesus nesta parábola não nos permite então fazer vista grossa. Sempre que deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Ganha aqui atualidade o pecado da omissão, o grande pecado contra os pobres, que alimenta o vírus da indiferença. E esta indiferença, como diz o Papa Francisco, tornou-se também global. Isto não me diz respeito, não é problema meu, tem que ser sempre os outros a tratar, a servir, a cuidar. Que este nebuloso tempo pandémico não nos provoque, não nos leve à indiferença, mas sim à proximidade e ao encontro. Para combatermos a pandemia da pobreza, da solidão, do isolamento, do descarte, comecemos por sair da nossa zona de conforto, para irmos ao encontro dos outros, praticando cada dia as obras de misericórdia. E diz a Escritura, se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como o meio-dia. Queridos jovens, queridos crismandos, é então imperioso responder, decidir, dizer sim. Quem quero eu seguir? Este rei cujo trono é a cruz, cujo território é o coração de cada um de nós, cuja Constituição, cuja lei é o amor verdadeiro. Quem deve reinar em mim? O meu ego, que me coloca sempre diante de ecrãs, sempre dentro de espelhos, só me vejo a mim próprio e às minhas coisas. A verdade ou a mentira? O ódio ou o amor? São decisões que não podemos de maneira nenhuma adiar. Por isso pedimos nesta manhã, envia-nos, Senhor, o Teu Espírito, que Ele queime as portas que nos fecham nas salas da nossa tranquila piedade. Varra dos nossos olhos a tibieza que enfraquece os nossos dias. Assobie nas janelas por onde não queremos deixar passar a voz da rua. Envia-nos, Senhor, o Teu Espírito, que Ele nos dê a coragem de saltar fronteiras. Nos incomode nos sítios e modos onde queremos comodamente ficar. Nos faça capazes da escuta e testemunhas fiéis do Evangelho. Concede-nos com o Teu Espírito a sabedoria que te distingue, o entendimento que se extasia,
o conselho que aperfeiçoa, a ciência que te procura, a piedade que te ama e o temor de te perder. Amém. Chegou o momento nesta celebração, o momento de celebrar o sacramento da confirmação, do crisma. E esta celebração da confirmação tem 3 momentos celebrativos: a profissão de fé, a imposição das mãos e crismação. Com a profissão de fé na fórmula batismal, nós não recordamos só mas fazemos a memória do nosso batismo e renovamos as nossas promessas batismais, assumindo-as agora pessoalmente e dizendo, sem medo e com convicção, a nossa fé. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal, fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Renovemos agora as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Sim, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como outrora aos apóstolos, no dia do Pentecostes? Sim, creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos alegramos e gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A imposição das mãos. A mão é um dos elementos mais expressivos que nós possuímos. Na Bíblia, a imposição das mãos é sinal de bênção. O Pai abençoa ao Filho com a mão direita na fronte. É sinal de libertação. Jesus liberta as pessoas do mal e da doença. É sinal de consagração, transmissão de uma missão e transmissão do Espírito Santo. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos adotivos. Pelo batismo já renasceram para a vida eterna. O mesmo Espírito Santo os fortaleça com a abundância dos seus dons, os consagre com a sua unção espiritual e os faça a imagem perfeita de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela água e pelo Espírito Santo, regenerastes para a graça estes vossos filhos e os libertastes do pecado. Enviai sobre eles e infundi em seus corações o vosso Espírito Santo Paráclito. Dai-lhe, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso santo temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O jovem cristão, ao ser ungido, participa da unção de Jesus e passa a ter o poder e a força do Espírito para realizar uma missão muito concreta:
colaborar na construção do reino de Deus. O óleo perfumado significa que o jovem vai irradiar o perfume de Cristo. O sinal da cruz na fronte envia o confirmado a viver um amor de serviço e de entrega, tal como Jesus se entregou na cruz para servir a humanidade. Com a confirmação ou crisma, hoje o Senhor Jesus diz a estes jovens, a cada um de vós que vai celebrar o crisma, que vai receber o crisma, as mesmas palavras que outrora disse aos 72 discípulos: Ide, envio-vos. Habitualmente era o padrinho que apresentava ao Senhor Bispo o seu afilhado para ser crismado. Neste tempo de pandemia, e por causa das circunstâncias que estamos a viver, vai haver só um padrinho que vai acompanhar o Senhor Bispo quando se aproximar de vós para vos crismar, que é o Pedro Coutinho. O Senhor Bispo, ao aproximar-vos de vós, diz o vosso nome e faz esta oração, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a cada um de vós responde: Amém. A paz esteja contigo. Amém. Em circunstâncias normais, o Bispo acolhe o jovem e toca-lhe como sinal de transmissão do Espírito Santo. Como não é possível fazer, vamos fazer isto com esta certeza de que o nosso Bispo está aqui para nos ajudar a vivermos melhor Jesus na nossa vida e a acolhermos no nosso coração o Espírito Santo.
Maria da Graça, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo, Maria da Graça. O Espírito Santo te ilumine e sejas feliz. Maria de Fátima, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Irmãos e irmãs, na oração universal colocamo-nos ao serviço de todos os homens, em particular dos mais pobres, que têm um lugar privilegiado no coração do Pai. Invoquemo-lo por Cristo, Rei do Universo, a quem Deus submeteu todas as coisas, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Santa Igreja e por todos os seus filhos, pelos pobres e por aqueles que os assistem, na fome, na doença, na prisão, oremos ao Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os que, imitando um bom pastor, orientam os fiéis para o seu reino, oremos ao Senhor. Pelos doentes, oprimidos, prisioneiros e condenados, pelos moribundos e pelos defuntos, e por todos os que esperam ver e despontar a salvação. Oremos ao Senhor. Pelos que veem Cristo em cada homem, pelos servidores dos que mais sofrem e pelos que têm fome e sede de justiça, oremos ao Senhor. Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho e pelos que nunca descobriram nem viveram, e por aqueles os que por ele dão a própria vida. Oremos ao Senhor. Pelos que foram marcados com o crisma da salvação e para os que, enraizados na fé e firmes na caridade, deem em todo o seu ver o testemunho de Cristo. Oremos ao Senhor. Pelos pais e padrinhos, garantes da fé destes confirmados, para que não deixem de os ajudar pela palavra e pelo exemplo, a seguirem aos passos de Cristo. Oremos ao Senhor. Por todos os quantos sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus conceda a saúde aos efêmeros e a proteção aos que são e a salvação às vítimas mortais. Oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o vosso Filho, não para condenar, mas para salvar todos os homens, dai-nos a graça de o reconhecer nos mais pobres e desprezados deste mundo, para que, quando Ele vier na sua glória, nos convide a tomar parte no seu reino, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor pelas mãos de sacrifício para a conversão e para a nossa e para a vossa Santa Igreja. Aceitai, Senhor, este sacrifício de reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, a vós, Deus invisível, cujos pensamentos não são os nossos, cujos caminhos não são os nossos. Para melhor vos dardes a conhecer, enviastes-nos o vosso Filho Jesus Cristo. É no seu rosto que nos revelais a vossa infinita ternura, porque o vosso poder é o poder da bondade. É na pobreza do seu nascimento que nos manifestastes a riqueza da vossa graça, porque o vosso poder é o poder da humildade. É na fraqueza da sua paixão que nos revelastes os tesouros da vossa misericórdia, porque o vosso poder é o poder da obediência. É do seu lado aberto, sobre a cruz, que fizeste sair para toda a humanidade a fonte inesgotável de uma vida nova, porque o vosso poder é o poder do perdão. Por isso, na expectativa do dia em que a nova terra e os novos céus se realizarão, na claridade do vosso amor, queremos proclamar a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso arcebispo Dom Jorge, o bispo auxiliar Dom Nuno aqui presente, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e catequistas, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos daqueles que fizestes renascer pelo batismo e que hoje confirmastes com o dom do Espírito Santo. Conservai neles a vossa graça. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como filhos muito amados e por isso irmãos, verdadeiramente irmãos, cantamos com toda a confiança. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, e quando o vosso Filho vier revestido de glória, que ele não nos julgue segundo a nossa justiça, mas segundo a vossa misericórdia. Ajudai-nos a descobrir-vos presente nos irmãos, enquanto aguardamos em jubilosa esperança a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vós vindes reunir na unidade os vossos filhos dispersos. Guardai-nos na paz do vosso amor e fazei que a partilhemos com os nossos irmãos, construindo já o vosso reino, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, Mas dizem uma palavra. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no reino celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós temos mesmo que fazer a despedida, até pela hora em que devemos estar confinados, mas queria só deixar uma palavra de gratidão, de parabéns também por esta celebração tão bela, tão participada. Tenho que tirar os óculos. No canto, em tudo aquilo que foi preparado, por isso o meu obrigado a todos os que prepararam esta bela celebração e dar os parabéns aos crismados. Chamar a atenção que amanhã o Papa vai, numa celebração importantíssima em Roma, entregar os símbolos da Jornada Mundial aos jovens portugueses. Estão os jovens do Panamá, que entregam a cruz e o ícone, e estão os jovens portugueses a receber a cruz e o ícone das Jornadas Mundiais da Juventude. Vós tendes sorte, porque estáis crismados hoje, quanto amanhã, se quiserdes e puderdes, podeis seguir em direto pela televisão esta celebração certamente belíssima e importante, que marca agora o caminhar para a Jornada Mundial da Juventude. Por isso, vós que hoje recebestes o crisma, certamente que não o ides agora dispersar, até a hora sim de reunir, formar grupo de jovens, ou renovar o grupo de jovens, ou continuar o grupo de jovens, à vossa maneira. Há muitas formas de organizar esse grupo. Os párocos e os catequistas e os vossos pais estão a apoiar, mas a apoiar na retaguarda, porque o grupo de jovens deve ser orientado e deve ser ao gosto dos jovens, desde que se baseie no Evangelho, nesta palavra que acabamos de ouvir. Então, fica este apelo, e para que não fique só um apelo teórico, o Sr. Dom Jorge envia-vos um CD como prenda, um CD musical com canções de mensagem, chama-se Agarra a Vida, e é isso, agarrar a vida para fazer dom. Ao menos tirem a capa do CD, está bem? A capa de fora, e ouçam ao menos uma música, vejam lá. Ao menos uma. Depois, se gostarem, ouçam também as outras. Então, que o Senhor continue a acompanhar-vos, que Nossa Senhora a todos abençoe, que o nosso padroeiro, o vosso padroeiro São Miguel, a todos proteja nesta hora difícil que estamos a viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.